Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo cá no canal. O meu nome é Patrícia e este é o canal Os Devaneios da Tim. Desde há muito tempo que tenho as opiniões em atraso aqui por publicar e ganhei coragem e vou voltar a fazê-las. Espero que vocês gostem e acreditem que me vai dar um imenso gozo de relembrar as histórias que li, apontamentos que tirei e dizer se vale ou não vale a pena assim os livros e o que é que me tanto entusiasmaram e o que me fizeram comprar. O livro que vos trago hoje é um livro muito pouco falado, mas que é de um grande bookstagrammer, digamos assim, de um homem que até há bem pouco tempo esteve em Portugal, esteve-nos cá a visitar e tem sido uma grande referência na literatura brasileira. E eu estou a falar de Pedro Pacífico. Tem o canal Nada, tem o Instagram Bookster e o livro que vos trago é 30 segundos sem pensar no medo. Memórias de um leitor. Eu não sabia o que ia para este livro. Li então aqui atrás a referência da Carla Madeira, autora do best-seller Tudo é Rio, e o que eu vos posso dizer é isto. Como podem os livros ensinar-nos sobre o mundo, as pessoas que nos rodeiam e sobre nós mesmos? Como são eles capazes de nos resgatar de momentos difíceis? Eu adorei este livro e eu passo a explicar porquê. Porque o Pedro Pacífico, aqui o Instagrammer, o que é que ele fez? Contou a sua história e revelou livros que foram passando ao longo da sua vida. Fala dos seus hábitos literários e como os livros mudaram a perspectiva e como o ajudaram a revelar a pessoa que ele é hoje. Quando digo revelar, era a nível da sua sexualidade, a nível dos seus estudos, a nível de como conviver com o mundo e conviver com ele mesmo. Ele revela aqui factos de veras interessantes sobre a sua vida, começa a falar de quando era criança e de como foi crescendo ao longo da vida e como os livros o transformaram e como a leitura também foi progredindo ao longo da sua vida. Ou seja, de livros mais light, como ele diz, até literatura mais pesada e como de vez em quando devemos ter um limpa-palates e que devemos ler um pouco tudo e não julgar as leituras dos outros. Este livro foi muito interessante, tem alguns post-its, eu até vos posso ler algumas coisas. Por exemplo, gostei desta parte em que ele diz: ler antes de dormir é como uma meditação para mim, uma forma de me desligar de tudo, silenciar os pensamentos que ficam importunando a minha cabeça. Você já se perguntou quais são as suas primeiras lembranças com livros? Tente voltar no tempo o máximo que puder, até recordar dos seus primeiros contactos com o livro ainda na infância. Vocês ainda se lembram do vosso primeiro livro? Eu lembro-me. A Anitta Perdeu o Cão. Foi um livro que a minha vizinha do lado me ofereceu no Natal e eu não sabia o que é que era um livro. E eu estou a falar da Anitta Perdeu o Cão. E foi a primeira vez que tive o contacto com esse livro e a verdade seja dita, quando a primeira vez que fui à feira do livro, fui comprar outro livro da Anitta. Eu lembro-me na altura dos livros serem caros e a minha mãe dizia: Patrícia, só podes escolher um livro, escolhe bem. E eu, como eu estava a gostar e gostei, eu era pequena, lembro-me que era bastante pequena, devia ter 7, 8 anos, e eu lembro-me de ter pegado na Anitta, eu já não me recordo muito bem qual, porque eu tenho alguns livros ainda e estão lá em casa, estão bem guardadinhos, não é? A Anitta, no Martin. E eu lembro-me de ter pegado nesse livro. E há aqui questões que ele nos coloca e eu fui perguntando a mim mesma, livros que o marcaram profundamente. Ele fala aqui muito de coisas, por exemplo, fala de autores portugueses. Eu estou a ler aqui Em Morreste, do português José Luís Peixoto. Ele fala de vários autores, fala de Saramago, fala de outros prémios nobres e outros mais autores, mas é um livro que acho que é um bom exercício para todos nós leitores. Isto, para mim, é tipo uma biografia do leitor. Ou seja, o Pedro Pacífico, através dos livros, foi revelando desde a sua infância até aos momentos de agora. Ou seja, é um diário íntimo dele, que se expõe, não na totalidade, com algum rigor e com alguma... como é que eu ia dizer? Está-me a faltar o termo. Com algum... não quis demonstrar tudo, não é verdade? Mas que demonstra como é que ele depois, porque ele estudou Direito, não sei se sabiam, acho que foi Direito, se não me estou a enganar, se não estou em engano, e ele quis desistir e criou uma página no Instagram e foi aí que começou a falar então dos livros e da sua paixão pelos livros. E é engraçado como esta capa é lindíssima, tenho de dizer, é um livro que se lê muito rápido
E é um desafio que eu coloquei a mim mesma também de fazer uma minha biografia como leitora. E é isto que eu senti neste livro, neste pequeno livro, que para mim é isto, é a biografia de um leitor que vai, através dos acontecimentos da sua vida, que vai expondo os livros, como é que eles envolveram-se na sua vida, como é que eles mudaram de alguma forma a sua vida, mas a verdade é que o que eu senti aqui foi que eu li a biografia de um leitor e está muito, muito bem conseguido. Eu deixo aqui este desafio. Façam esse exercício. Façam aquela pergunta que eu coloquei no início de qual é a primeira recordação que vocês têm com um livro e que eu aqui me expus também, que revelei. Façam esse exercício e comentem aqui em baixo a vossa primeira recordação de terem pegado no livro, qual foi a vossa primeira compra, a memória mais antiga que vocês tiverem, e comecem daí a fazer o vosso diário, a vossa biografia literária, biográfica, em que colocam os vossos livros da vossa vida e a forma como ela mudou os vossos pensamentos. É um livro que eu recomendo imenso, por isso mesmo, deixo-vos este desafio deste exercício. É um livro que me pôs muito a pensar. Adorei conhecer o Pedro Pacífico, não o conhecia, como eu vos disse, eu cheguei à Bertrand, vi 30 segundos sem pensar no medo e ele justifica porque este título e o porquê desta coisa é muito, muito interessante. Não vou revelar. Leiam. E tenho-vos a dizer que é um livro que nos põe muito a pensar como leitores, como a forma como os livros nos moldam e nos modificam e até nos revelam coisas que nós se calhar não sabemos sobre nós próprios. Aqui fica então a minha pequena opinião sobre este livro. Espero que tenham gostado. Comentem aqui em baixo, espero mesmo pelos vossos comentários, e espero que façam este exercício que vos estou a colocar, porque acho que é muito interessante, eu própria vou fazê-lo. Digam-me aqui nos comentários então se já o leram, se o pretendem ler ou qualquer coisa. Por isso, espero-vos no próximo episódio. Vídeo, não é episódio. E tchau!